Depois desse momento, irmãos, tão gostoso, tão maravilhoso, onde podemos orar uns pelos outros, finalmente é chegada a hora de nós voltarmos a nossa atenção para a palavra de Deus. Aqueles que nos visitam, nós começamos na semana passada mais uma série de pregações positivas na nossa igreja. Nessa feita, estamos caminhando no livro de Atos. Eu quero convidar você, portanto, a abrir a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, o 5º livro do Novo Testamento, e lermos dos versículos 4 até o versículo 11. Os versículos 1, 2 e 3 que vimos na semana passada contém a dedicação, o prólogo que Lucas, o autor deste livro, faz para o seu destinatário, um homem chamado Teófilo. O mesmo homem a quem ele escreveu o Evangelho de Lucas, como nós vimos e aprendemos na semana passada. A partir do versículo 4 até o versículo 11, nós vamos continuar esta série, e o tema do livro de Atos, que nós já vimos semana passada, é o seguinte: apesar da oposição, a Igreja de Cristo cresce triunfante, proclamando o Evangelho da salvação. Apesar da oposição, da perseguição, que fica bem claro no livro de Atos, a Igreja de Cristo cresce triunfante, proclamando o Evangelho da salvação. A igreja da qual nós falamos não é apenas a igreja em Atos, mas a igreja que vem ao longo dos séculos, inclusive onde nós estamos aqui hoje. E nós vamos, irmãos, então ler o texto do versículo 4 até o versículo 11, primeiro, para iniciarmos, depois nós vamos vê-lo aos poucos na nossa caminhada. Vamos lá? Diz assim a palavra do Senhor, todos juntos. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Versículo 6, juntos. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Na semana passada, irmãos, como eu disse, começamos a nossa caminhada no livro de Atos, ou, como nós vimos em um título mais comprido e mais completo, Atos de Jesus Cristo através dos apóstolos no poder do Espírito Santo. Mas para os íntimos, Atos dos Apóstolos basta. Caso não tenha assistido você a primeira mensagem, eu recomendo que você vá até ela e assista, porque nós vimos detalhes importantes, especialmente sobre a autoria de Lucas, seu objetivo e a mensagem de Atos, a qual, como eu disse, apesar da oposição, a Igreja de Cristo cresce triunfante, proclamando o Evangelho da salvação. A história de Atos, meus irmãos, é considerada uma continuação dos atos poderosos de Deus no Antigo Testamento e depois no ministério de Jesus. A linha da história está presente em toda a Bíblia e continua em Atos. É como dissemos semana passada, continua em Atos e até os dias de hoje e até os fins do tempo. É a história da salvação sendo descortinada diante de nós. Um fato que aponta para isso, meus irmãos, é que se você está lendo a Bíblia toda, como nós fazemos na nossa igreja todo ano, e fazemos em ordem cronológica, e se você lembrar dos evangelhos, e você lembrar do que já leu de Atos, você vai perceber que longos espaços de tempo não são mencionados. Nunca foi o objetivo da Bíblia ser um livro exaustivo de história. Você tem centenas de anos da história de Israel, mas se você botar na ponta do lápis, você não consegue juntar nem 50 anos. Por quê?
porque o objetivo não era falar sobre o dia a dia e dos meandros e dos detalhes. É a linha da história da salvação que está sendo desenvolvida. Atos, inclusive, reforça o conteúdo que vimos essa semana no nosso devocional, sobre vários personagens da história da igreja sendo destacados. É nossa percepção errada e comum de que o evangelho tivesse começado pouco antes da nossa conversão. Mas é importante, irmãos, nós lembrarmos que existe toda um rol de história, toda uma narrativa antes de nós, aonde nessa saga, onde nós estamos sendo incluídos agora, heróis, se você quiser assim chamar, personagens importantes, vieram escrevendo a história da igreja, no livro de Atos, e como nós vimos no nosso devocional, na pessoa dos pais da igreja, dos santos ao longo do tempo e até hoje em nossos dias. Hoje, meus irmãos, no texto que nós lemos, do versículo 4 até o versículo 11, nós vamos aprender a seguinte grande ideia que eu gostaria que você saísse daqui memorizado. O progresso da igreja está ligado às determinações do Senhor da igreja. Quer seja em Atos, quer seja na história da igreja, quer seja hoje para a comunidade batista videira, nós fazemos o que ele mandou. Nós operamos, ministramos, funcionamos diante das regras que ele colocou. Como eu disse, quando se trata do reino de Deus, meus irmãos, não vale a pena, não é permitido inventar moda. Nós não estamos aqui para ser criativos, nós estamos aqui para ser obedientes. Deus nunca vai nos cobrar se nós fizemos coisas criativas, diferentes, se nós inovamos. Deus vai nos cobrar se nós formos fiéis àquilo que Ele coloca na sua palavra como diretriz para a sua igreja. Por exemplo, semana passada nós vimos que nisso estava marcado os ensinos de Jesus. Lembra? Nós vimos também sobre o ensino apostólico. Então, o que a igreja faz, meus irmãos? Quase 2000 anos depois do livro de Atos. A mesma coisa que fazia no primeiro século. Pastor, mas aí não fica meio chato, não? Eis o problema, meus irmãos. Quando nós falamos ou pensamos dessa maneira, se por acaso você faz isso, é porque você ainda não compreendeu o poder renovador, o poder de guardar e manter a igreja, que os ensinos já tão antigos da Bíblia têm na nossa vida hoje. É como se fosse um sal que não apenas tempera, mas preserva a nossa vida. Isso nós chamamos do ensino da sã doutrina, do ensino da palavra. Portanto, o progresso da igreja está ligado às determinações do Senhor da igreja. É por causa disso que vamos ver o caminho da igreja em Atos, e até mesmo antes de Atos, sendo determinado pela soberania de Deus. Como Pedro declara no capítulo 2, versículo 23. Até a morte de Cristo foi por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. Ou seja, tudo está sendo como Ele determinou. Se Ele determinou a morte do seu próprio Filho, quanto mais, queridos, todo o resto da história e quanto mais a nossa própria história. Isso é espantoso, meus irmãos, porque para os cristãos do primeiro século, tudo estava ocorrendo em cumprimento às Escrituras, ou seja, eles viviam e diziam, olha, está de acordo com o que está no Antigo Testamento. Mas hoje, muitas vezes, os cristãos estão olhando para as suas igrejas divorciadas, separadas, apartadas do ensino bíblico. Atos nos mostra, meus irmãos, que o que traz ânimo para a igreja é ver a palavra sendo vivida, é ver a palavra sendo cumprida nas nossas vidas, apesar de nós, sendo vivida apesar da nossa limitação, apesar das nossas contradições, apesar dos nossos pecados, e Deus triunfando através da sua igreja. Isso só é possível, meus irmãos, se nós percebermos, nos versículos 4 até o versículo 11, hoje, quais são algumas determinações que o Senhor Jesus dá a esses primeiros discípulos. A igreja nem existe ainda, ela começa no capítulo 2, mas Jesus está preparando, façam assim, porque vai dar tudo certo. Aí eu pergunto, se serviu para eles, serve para nós? O meu pensamento é que sim. O Senhor continua o mesmo, os ensinos continuam os mesmos, a igreja continua a mesma. Vamos começar, meus irmãos, a nossa caminhada nos versículos 4 e no versículo 5. E a primeira lição de hoje é a seguinte: o progresso da igreja depende da dependência do Espírito Santo.
O progresso da igreja depende da dependência do Espírito Santo. Nos versículos 4 e 5, repetindo, nós lemos: certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentre poucos dias vocês serão batizados com ou em o Espírito Santo. Quando Jesus ressuscitou, meus irmãos, ele passou com os seus discípulos 40 dias. E eu acrescentaria, absolutamente certo, 40 maravilhosos dias. Dentre esses 40 dias que conviveu com ele, Jesus com certeza lhes ensinou muita coisa. Agora de uma nova perspectiva. Os olhos se abriram para enxergar coisas que antes da morte e ressurreição de Jesus, eles não conseguiam. O verso 4 traz dois fatos importantes. Primeiro, Jesus comia com eles. Mas uma comprovação, meus irmãos, sutil de que a ressurreição foi realmente a volta do corpo físico de Jesus à vida. Pastor, isso é importante? Sim, porque essa é a mesmíssima ressurreição que é prometida a mim e que é prometida a você. Tem gente que já está contente. Nós vamos comer depois da ressurreição? Eu não sei. Eu sei que ele comia. O fato é, meus irmãos, é que a ressurreição reforça para nós a esperança e a certeza da vida eterna. Mas uma segunda coisa que o versículo 4 nos traz, meus irmãos, é uma ordem. Certamente uma ordem baseada nesses ensinos que eles haviam recebido nesses 40 dias que conviveram com Jesus. Mas que também está de acordo com aquilo que o Senhor havia prometido e profetizado a respeito do relacionamento do Espírito Santo comigo, do Espírito Santo conosco. O que Jesus prometeu, irmãos? Vamos dar uma voltinha nos evangelhos, especialmente no evangelho de João. Em João capítulo 14, versículos 15 a 17, Jesus, antes da sua morte e ressurreição, promete à igreja, a mim e a você, o seguinte: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. No mesmo capítulo, no verso 25 e 26, Jesus completa: tudo isso tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Ou seja, meus irmãos, Jesus já está preparando o ambiente para os discípulos compreenderem que um dia ele não estaria presente, mas que eles continuariam fazendo a obra no poder do Espírito Santo. Meu irmão, a mesma realidade está presente na vida de cada cristão, isso inclui você e eu. Isso parece muitas vezes ser algo distante, talvez algo para o primeiro século, porque nós comparamos com aquilo que acontece no livro de Atos, ao longo do livro de Atos, mas o que o texto diz que seria a marca, seria levar-nos a obedecer e levar-nos a entender os ensinos de Jesus. Várias vezes eu já ouvi o testemunho de pessoas que, por algum costume religioso, tinham o hábito de ler a Bíblia. E aí um belo dia, o evangelho foi pregado a essa pessoa e ela veio a se converter. E ela disse: olha, depois da minha conversão, é como se escamas, como que um véu fosse arrancado dos meus olhos. Eu comecei a entender aquilo que eu lia da palavra. Este não é um livro qualquer. Qualquer livro que nós temos em nossa biblioteca, nossa livraria, é um livro qualquer, por melhor qualidade que tenha. Mas este é um livro, e eu não tenho dificuldade de usar esta palavra, sobrenatural. Onde quando nós lemos, o Espírito Santo, que está dentro de nós, usa a palavra para nos convencer do pecado, da justiça, do juízo, para nos transformar, para mudar a nossa vida. Eu não sei quantas vezes você estava num dia atribulado, um dia que você chegou em casa, chutou o cachorro, gritou com o papagaio, ele gritou de volta, afinal de contas, e você não estava bem. Mas aí, pela graça de Deus, você decidiu sentar lá na sua mesa, lá não sei aonde, foi ler a palavra, orar, fazer o seu devocional, e você tem aquela experiência de, parece que vem um refrigério. Sabe quando você está chupando bala house e toma água gelada? Só que espiritualmente.
Quantos crentes, irmãos, não experimentam isso porque estão secos de convívio com Deus? O convívio com Deus está restrito, e olhe lá quando está a presença aqui e acolá em algum culto. Mas o contato diário com Deus renova, reforça e restaura a nossa vida na sua presença. Ainda no Evangelho de João, no capítulo 16, um pouco mais adiante, Jesus diz aos seus discípulos no verso 7 e no verso 8: mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Finalmente, para terminar o ensino deste capítulo, versículo 12, tenho ainda muito que dizer, mas vocês não podem suportar agora. Preste atenção, antes da ressurreição, Jesus diz: vocês não podem suportar agora. Se eu disser, vocês vão pirar, vocês vão endoidar, porque está acima da capacidade de vocês. Agora olha só, 13, mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Amado, a mente do Espírito em mim e em você, de uma maneira que nós não merecemos, é claro, é óbvio, nos capacita a compreender e a mergulhar e a habitar nas profundezas da sabedoria e do conhecimento de Deus. Mesmo que seja ainda um pedaço pequeno dessa sabedoria e desse conhecimento. Porque apenas na glória que experimentaremos totalmente. No verso 5, esta ordem que Jesus deu de esperar em Jerusalém é justificada com algo muito familiar aos discípulos: o batismo nas águas. Iniciado na pregação de João Batista, o batismo era a imersão completa nas águas, como forma de um compromisso pessoal com a pregação, com a mensagem que havia sido ouvida. E ao mesmo tempo, o batismo era um testemunho público para todos os que presenciassem ou soubessem que alguém havia sido batizado. Era um compromisso. O batismo, aliás, não era ou não foi criado, irmãos, pelo cristianismo. Judeus se batizavam, outras religiões se batizavam. Era um gesto cultural bem claro. Eu estou identificado com esta mensagem, com esta fé, com este grupo. E João Batista fez isso. Muito bem. Pegando, meus irmãos, esse ato concreto, esse ato físico, agora no versículo 5, o batismo não é mais nas águas, é com ou no Espírito Santo. A preposição pode ser traduzida das duas maneiras. Este sim, diferente do batismo nas águas, que não envolve salvação, batismo nunca salvou ninguém, não importa se a água, pode ser até água mineral, importada da Itália, dos Alpes suíços, pouco importa. É apenas uma cerimônia onde você faz um testemunho. Porém, o batismo no Espírito Santo, meus irmãos, é a marca, é o selo, é a confirmação da minha e da sua conversão. Este é um evento que acontece ao mesmo tempo da conversão de alguém. Pastor, mas eu fui numa igreja que disse que acontecia depois. Pois é, a gente vai falar sobre isso ao longo de Atos, não perca as cenas dos próximos capítulos, mas em absoluto. Sabe por quê, meus irmãos? Se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Paulo iria dizer mais à frente. Em Coríntios capítulo 12, Paulo diz: e todos nós fomos batizados no mesmo Espírito. Ora, Paulo não conhecia todas as pessoas de Coríntios. Como ele poderia afirmar que todos eram batizados? Podia afirmar, porque o batismo no Espírito Santo, esse prometido aqui, acontecia no mesmo momento da conversão de cada um deles. Agora olha que interessante, irmãos. Este é o momento, único momento, onde a ordem foi invertida. Por quê? Todos esses já haviam passado pelo batismo nas águas. Mas agora, porque o Espírito Santo ainda não havia sido dado, prometeram a eles que seriam batizados no Espírito Santo. Isso acontecerá no próximo capítulo, no capítulo 2 de Atos. Isso acontecido, meus irmãos, todas as pessoas de Atos 2 até esse exato momento sempre foram batizados na ordem. Primeiro o espiritual, depois o físico. Primeiro o batismo no Espírito Santo na sua conversão. E uma vez que essa conversão existe, o batismo nas águas pode acontecer. Mas, amados, o que isso tem a ver conosco? Tem muito a ver conosco. Porque nós vivemos dias, meus irmãos, preste bem atenção, aonde nós temos dois extremos
no trato da igreja do Senhor com o Espírito Santo. Aliás, o que mais se gosta na humanidade são extremos. Antes de falarmos do Espírito, C.S. Lewis disse que há 2 erros extremos que as pessoas cometem sobre Satanás. Ou dá muito crédito a ele, e tudo é o diabo, ou o despreza totalmente, e não está percebendo as suas artimanhas da sua vida. Não é que fazemos a mesma coisa com o Espírito Santo? De um lado, há alguns grupos, onde praticamente Deus Pai e Deus Filho não tem lugar, e tudo é o Espírito. Há, de certa forma, irmãos, deixa eu usar essa palavra com muito cuidado aqui, uma idolatria ao Espírito Santo, mas eu vou explicar. Como alguém pode idolatrar Deus? Deixa eu explicar. Porque eles criaram uma ideia de Espírito Santo, não o Espírito Santo da Bíblia. Criaram uma outra entidade e ficam buscando essa entidade, buscando esta ideia, enquanto que o Espírito Santo está aqui do lado de fora dizendo assim, não sei o que eles estão fazendo, porque eu estou aqui. O ponto aqui, meus irmãos, é que o Espírito Santo habita todo cristão. E aí nós vamos para o outro extremo. Certa feita, em um culto, neste extremo aqui, nós estávamos orando e eu orando disse, Senhor, dá para nós a cada dia do Teu Espírito, dá para nós a cada dia da Tua presença, nos santificando, nos abençoando, nos capacitando. O irmão veio reclamar comigo, porque eu pedi mais do Espírito Santo. Esse é o outro extremo, onde o Espírito Santo é um ilustre desconhecido. Meu amado, ele é o seu companheiro de evangelismo. Ele é seu companheiro nas lutas. Ele é aquele que lhe capacita no ministério. Ele é aquele que coloca a palavra de Deus na sua boca para você aconselhar, para você pregar, para você proclamar. O que seria de nós sem o Espírito Santo de Deus? Portanto, a cada momento, no momento do seu devocional, no momento do seu culto, no momento do seu trabalho, por que não? Ore, Senhor, dá do Teu Espírito para mim, para que eu possa fazer aquilo que eu sei fazer, mas com a Tua capacidade, acima da minha capacidade. O Espírito, meu amado, foi dado à igreja. Ele foi derramado sobre a igreja. Portanto, sem Ele, sem essa dependência destacada aqui e colocada pelo Senhor, não há como fazermos aquilo que fazemos. Eu não lembro se foi a W. Tozer, mas um desses pensadores disse certa vez que em determinadas igrejas, se o Espírito Santo for embora, não se nota a diferença. Está tudo tão bonito, a programação está bem feita, a mensagem está preparadinha, o cântico foi bem ensaiado, mas tudo que nós fazemos, meus amados, precisa ser na dependência do Espírito de Deus. E eu não me refiro apenas a pregar, tudo. Se você é um profissional, você acha que o Espírito Santo é tão santo que não pode se envolver na sua profissão? Ele pode lhe capacitar, inclusive, na sua profissão. Obviamente, se legítima for, né? Tem algumas profissões e alguns desenvolvimentos que algumas profissões têm que, obviamente, ele não vai se envolver. No seu ministério, peça a capacitação. Se alguns gostam de usar a palavra unção, o que é um tanto quanto errado, porque não é esse o uso da palavra, mas a capacitação do Espírito a cada dia. Porque, meus irmãos, caso contrário, nós vamos trabalhar, nós vamos operar na força do braço, na força da carne. O progresso da igreja precisa estar ligado a essa dependência do Espírito a cada dia. Nós trabalhamos, nós preparamos, nós fazemos o melhor para Deus, mas não há absolutamente nada significativo que possa acontecer em um curso, em um evento, em um culto, na nossa igreja, se não for pela ação inconfundível e insubstituível do Espírito Santo de Deus. Por isso que Jesus aconselha e ordena, na verdade, os seus discípulos: esperem em Jerusalém. Vai ter muita coisa para vocês fazerem depois. E eles nem sabiam, irmãos, que seria apenas 10 dias que eles teriam que esperar. Mas diz: esperem em Jerusalém, porque vocês vão ser batizados com o Espírito Santo. Nosso texto continua, meus irmãos, no versículo 6 e versículo 8. A palavra de Deus nos ensina, em segundo lugar, o seguinte: o progresso da igreja depende de uma compreensão correta da agenda de Deus. O progresso da igreja depende de uma compreensão correta da agenda de Deus. Você já vai entender o que eu quero dizer por isso?
Mas antes gostaria de ler novamente o versículo 6 até o versículo 8. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: Não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Qual é a compreensão correta da agenda de Deus? Tendo o poder capacitador do Espírito Santo sendo prometido, a nossa tendência, meus irmãos, é pensar que os discípulos agora iam ficar extremamente centrados, focados nisso, em buscar saber mais ainda sobre como aquilo que iria acontecer. O Senhor acabara de prometer um derramamento, né? Um mergulho, esse é o sentido da palavra batismo, batizo, mergulho, imersão, uma imersão no Espírito. Qual é a nossa lógica? Senhor, conte-nos mais. Como é que vai ser esse evento? O que vai acontecer? O que vamos poder fazer? Mas nada disso acontece. No verso 6, eles parecem ignorar completamente o impacto pessoal daquilo que eles acabaram de ouvir. E por outro lado, eles perguntam o quê? Sobre a restauração, não agora pensando no pessoal, mas no comunitário, do reino a Israel. E eles fazem isso, meus irmãos, porque o derramamento do Espírito prometido em Joel capítulo 2 está ligado, sim, à restauração de Israel, a restauração final prometida para o fim dos tempos. Então, a pergunta deles não saiu do nada. Ele acabou de prometer o Espírito? Espera aí, tem uma profecia lá que diz que os jovens terão visões, os idosos farão isso e aquilo. Está ligado a um momento onde Israel sairá da vergonha e da humilhação e novamente será uma nação próspera na terra. Senhor, quando é o tempo que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Entendeu o raciocínio? Então não é tão absurda a pergunta deles, mas ainda assim, irmãos, é um pouco decepcionante, porque eles deveriam ter entendido o que Jesus estava dizendo. Apesar deles saberem que Jesus não era o Messias revolucionário, que era esperado de maneira errada por alguns, eles ainda acreditavam de uma certa forma que um reino terrestre, o reino messiânico, era algo para agora, imediato, para os dias deles. Porém, não podemos esquecer que eles haviam ouvido Jesus ensinar por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino. Então a cabeça deles, meus irmãos, está em conflito entre aquilo que o Senhor havia ensinado e aquilo que eles gostariam que acontecesse para com o seu povo Israel. Isso aponta, meus irmãos, para o fato de que eles erraram o tempo, mas não erraram o evento. Eles erraram quando iria acontecer, mas não o que iria acontecer. O reino realmente viria e virá. E haverá a restauração de Israel, mas não era para aquele momento na história dos discípulos. Isso fica ainda mais evidente, irmãos, no verso 7. No verso 7, Jesus responde que os tempos e datas estabelecidos por Deus Pai não era da conta deles. Jesus usa duas palavras para tempo aqui. Na mesma frase, Cronos e Kairos. É como se ele dissesse, vocês não têm controle dos dias, dos tempos, dos séculos, etc. E nem da oportunidade certa, onde Deus vai fazer aquilo que Ele deve fazer. O mais interessante, meus irmãos, é que a junção dessas duas palavras mostra que Deus irá fazer no tempo certo, demore o quanto demorar. E realmente, meus irmãos, já fazem quase 2000 anos. E você pode estar pensando assim, mas pastor, mas isso não é uma prova de que em algum momento eles entenderam errado? Isso não é uma prova de que, tendo passado tanto tempo, isso não é algo que nós deveríamos esperar mais? Se você lembra bem, a promessa do Messias, a promessa, na verdade, do Redentor, começa em Gênesis capítulo 3, no terceiro capítulo da Bíblia. E passa, meus irmãos, milhares de anos, os especialistas variam, mas cerca de 3 a 5 mil anos, até o cumprimento em Jesus. Eu não tenho como lhe dizer se esse cumprimento acontecerá nos próximos 10 ou 100 ou 200 anos. Mas uma coisa eu sei,
Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que ele cumpriu, tal e qual ele fez no Antigo Testamento, na primeira vinda de Jesus, ele cumprirá hoje. Porém, meus amados, no versículo 7, em momento algum, Jesus nega a realidade da chegada terrena e visível do reino de Deus. Ele apenas revela que a agenda dos discípulos não estava sincronizada com a agenda de Deus. Eles haviam compreendido uma parte, mas não o todo. Eles certamente possuíam um conceito fora do seu tempo quanto ao reino, mas não era de maneira nenhuma um conceito falso. Tudo que foi prometido a Israel no Antigo Testamento irá se cumprir. Porém, quando o Messias foi recusado pelos judeus, especialmente na entrada triunfante em Jerusalém e na semana da morte e da paixão de Cristo, quando o Messias é recusado, é como se, meus irmãos, Deus desse uma pausa, um hiato na história. E nesse intervalo profético, a história foi separada e hoje a igreja do Senhor faz aquilo que o Senhor vai ordenar agora no versículo 8. Proclamar o Evangelho. Proclamar e ser testemunha daquilo que eles ouviram. Aliás, o verso 8 é um esboço do livro de Atos. Começa em Jerusalém, depois vai em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra e até além. Partindo de Jerusalém, essa mensagem do Evangelho iria se expandir à Judéia, depois a Samaria e finalmente até os confins da terra. E apesar, meus irmãos, que do ponto de vista de Atos, nós somos os confins da terra. Mas nós podemos pegar esse texto e fazer uma adaptação regional. Como? E vocês serão minhas testemunhas em Boa Vista, em Roraima e no Brasil e até os confins da terra. Significando, queridos, que da mesma maneira que aqueles irmãos haviam que cumprir o mandato do Senhor, a ordem do Senhor que está aqui, eu e você estamos no mesmo plano de Deus. É fundamental que esse plano de missão dada pelo Senhor aconteça e seja realizada ao mesmo tempo. Então, enquanto nós estamos aqui, meus irmãos, cumprindo na nossa Jerusalém, ao mesmo tempo nós estamos cumprindo um pouco mais adiante, às beiras ou às margens da região do rio Mucajaí. Estamos mais adiante cumprindo em África e na Europa e em outros lugares mesmo antes do Brasil, ou seja, a igreja local cumpre Atos capítulo 1, versículo 8, enquanto ela evangeliza e ao mesmo tempo envia, sustenta e intercede. Não podemos cruzar os espaços. Não podemos nós mesmos ir a esses lugares, mas é a minha e a sua tarefa de continuar obedecendo ao Senhor e indo até onde Ele tem nos ordenado. O interessante, meus irmãos, nessa declaração do versículo 8 também, é que Jesus retoma o ensino do papel do Espírito Santo. Ele diz que nós vamos receber, ou eles receberiam, poder ao descer sobre eles o Espírito Santo. E aí já está novamente, irmãos, uma palavra extremamente mal compreendida. Vamos ouvir tal pregador, ele é cheio do poder de Deus. Por quê? Ele bate no púlpito, porque ele dá pulo, ele levanta a voz, ele abaixa a voz, ele... Há uma má compreensão, meus irmãos, do que é poder do Espírito Santo. A palavra dunamis tem a ver com capacitação. É você ver Deus fazendo através de você, através do seu ministério, através do seu serviço, que inclusive é o significado de ministério, aquilo que você sabe que você não faria por si só. É você, muitas vezes, meus irmãos, pregando o Evangelho de maneira simples, de maneira singela, e ver vidas se rendendo aos pés do Senhor. Poder do Espírito Santo. Hoje, em nossos dias, as pessoas procuram o poder do Espírito Santo em curas, em sinais, em milagres e maravilhas. Deus faz isso? Faz. Mas que maravilha, ou que sinal, ou qual milagre maior existe de ver alguém sair das trevas para a luz? Ver alguém que recusava o Evangelho, que não gostava de Deus, de crente, de Jesus, de igreja, sei lá do que mais, se rendendo aos pés do Senhor. Você quer ver milagre do Espírito Santo, meu irmão? Olhe para a sua própria vida. Quantas situações, quantas características na sua vida foram transformadas
De repente você encontra com alguém que lhe conhecia alguns anos atrás e ele tem dificuldade de lhe reconhecer. Não é porque você mudou o cabelo, não. Não é porque você emagreceu, porque você engordou, mas porque você foi transformado pelo Espírito Santo de Deus. Nessa viagem que fizemos agora a Moçambique, um dos jovens estava lá e, na verdade, um dos braços direitos do missionário com quem trabalhávamos, ele contou para nós a história daquele jovem. Ele era o assaltante, o ladrãozinho da vizinhança, que pulava muro, roubava as coisas nos quintais. E um belo dia foi lá até o trabalho, porque ele tem um trabalho de esporte, e alguém reconheceu, falou, esse fulano aqui, esse é o ladrão. Pois aquele ladrão hoje, meu irmão, está no segundo ou terceiro ano de seminário, é um pregador do evangelho, trabalha com jovens, com as crianças, na verdade, de uma maneira maravilhosa. E se eles não tivessem me contado, eu nunca ia adivinhar que ele havia sido quem havia sido. É como Paulo fala aos Tessalonicenses, tais foram alguns de vocês. Este é o verdadeiro poder do Espírito Santo prometido aqui. E esse poder, meus irmãos, vai nos transformar, em segundo lugar, em testemunhas. Essas testemunhas, meus irmãos, é uma palavra muito importante. Porque a palavra grega para testemunho, martyros, é de onde vem a nossa palavra mártire. Porque se transformou ao longo da religião que mais cresceu em toda a história do cristianismo, na toda a história da humanidade, se transformou naqueles que testemunhavam da sua fé e pagavam com a vida por ter testemunhado da sua fé. Eu fico pensando, meus irmãos, os discípulos não sabiam isso, mas Jesus sabia quando estava dizendo para eles. E eu estou lhes convidando para uma missão, para uma tarefa que talvez não tenha volta no caso de alguns de vocês. Como é difícil, irmãos, para nós compreendermos isso no Brasil. Não, pastor, estou sendo perseguido no meu trabalho. Irmão, o que foi? Então, ficam cochichando de mim, ficam me chamando de Bíblia, de crente, de santarrão. Ó, que dó de você. Eu vou nem perder tempo orando por você. Eu vou gastar tempo para quem está de verdade sendo perseguido. Que está de verdade correndo o risco de ser um mártirós, porque tem testemunhado do Evangelho. Mas é interessante, meus irmãos, como que a palavra veio a dizer isso. Por quê? Porque, em terceiro lugar, eles obedeceram à ordem do Senhor. Vocês serão minhas testemunhas. Pastor, não é uma constatação mais do que uma ordem? Olha o que Pedro fala, meus irmãos, em Atos 10, 42. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Que infeliz, meus amados, é a vida do cristão que acha que está debaixo de voluntariado. Que acha que pregar o evangelho é algum tipo de voluntariado. Que infeliz é esta vida que ainda não compreendeu que nós não estamos em um piquenique, que não é um passeio. Para emprestar novamente as palavras de Charles Haddon Spurgeon, todo crente é um missionário ou um mentiroso. Não há coluna do meio, não tem plano alternativa, não tem terceira via. Não, pastor, mas eu não prego o evangelho, mas eu dou muito dinheiro. Eu não prego o evangelho, mas eu ajudo as pessoas. Não tem mais. Antes da igreja existir, irmãos, como eu disse, ela passa a existir de fato e de verdade a partir de Atos 2. O Senhor Jesus já deixou declarado, e não é apenas aqui, em todas as despedidas, no final do Evangelho de Mateus, no final do Evangelho de Marcos, existe a ordem: vão e pregam o Evangelho. Portanto, irmãos, dois questionamentos aqui. Havia uma fixação por parte dos discípulos em verdades que eles lhe agradavam mais. E diante dessa experiência dos discípulos, meus irmãos, eu fico pensando, será que nós gostamos muito de ouvir pregação, de ouvir bom estudo, de ler bons livros, nos aprofundar na doutrina, todas essas coisas maravilhosas? Quando alguém diz assim, tem uma conferência, eis-me aqui, envia-me a mim.
Pregador fulano de tal vai estar na cidade, é um ótimo expositor bíblico, é reformado, eis-me aqui, onde é que eu assino? Agora vamos fazer uma fila aqui, quem gostaria dessa semana fazer evangelismo. Mas essa semana, exatamente essa semana, por coincidência, que triste, estou ocupado. Você que não estava presente na nossa EBD, que foi sobre evangelismo, você recebeu o apelo pelo WhatsApp, pelos grupos de vida, por tudo quanto é lugar. Mandei até pombo correio para você. Você já parou para assistir? Não, pastor, eu assisto depois. É sobre evangelismo? Já sei. Bem-aventurado seríamos se cumpríssemos. Não há alternativa, meus irmãos. É tão interessante, queridos, essa frase, me falta o autor. Diz que o evangelismo, o evangelho, é um mendigo dizendo a outro mendigo aonde encontrar pão. Sabe o que significa essa frase? É alguém que é necessitado e encontrou o alimento, mas vê outro tão necessitado quanto ele era e diz, não, vou guardar para mim. Esse é o nível do meu egoísmo quando eu não compartilho o evangelho em obediência à ordem que o Senhor me dá em Atos capítulo 1, versículo 8. E deixo o outro na sua fome espiritual. Pastor, mas é que ele está tão bem, acabou de receber uma promoção, trocou de carro todo ano, tem uma família linda. Ele tem tudo. Não, irmão, ele não tem nada. Porque os ossos e os bens e os escravos dos faraós continuam enterrados debaixo das areias do Egito, se não já foram escavados para levar para os museus. Ele não tem nada. Que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Esse, meus irmãos, é a cultura, é o ambiente, é o ensino, é a essência do que Jesus está tentando passar para os seus discípulos. Eu pergunto, meus irmãos, será que nós, depois de não 40 dias, mas às vezes 40 anos andando com o Senhor, quase lá, que nos falta compreender o óbvio, que nos falta para enxergar a grama verde e não discutir qual é a cor dela na verdade? Quando nós falamos, meus amados, com o objetivo deste ano de você ganhar um ou alguém para Cristo, não estamos falando de números. A nossa preocupação como equipe ministerial dessa igreja, eu, os presbíteros, é obediência. Via de regra, pela lei das probabilidades, se você pregar este ano inteiro, alguém se converterá. Alguém será levado a Cristo. Graças a Deus por isso. Mas a minha maior alegria, meus irmãos, é saber que meus filhos andam na verdade. Por filhos, eu posso colocar aqui ovelhas. A verdade, meus amados, é que pouco importa se eu faço, se eu aconteço, se eu canto, se eu prego, se eu sapateio. Se eu não obedeço a ordem mais básica, vão por todo o mundo e façam discípulos, ensinando-os a guardar, a observar, a obedecer a tudo quanto lhes tem ordenado. É tão simples, meus irmãos, é tão básico, que até as crianças podem aprender e a elas pode ser ensinado. E aí, meus irmãos, juntando essas duas verdades, a dependência do Espírito Santo e a compreensão correta da agenda de Deus, inclusive nos preocupando com aquilo que Deus tem como foco, eles estavam com uma preocupação escatológica, uma preocupação da realização do reino. Será que, por exemplo, essa preocupação escatológica é errada nós termos hoje? Bem, o último ponto desta noite, a última parte do nosso texto, vai dizer que não. O foco escatológico, ou seja, o foco nas últimas coisas, no cumprimento final de tudo e na volta de Jesus, faz parte da igreja que progride com o Evangelho. Em terceiro lugar, o progresso da igreja aponta para a sua conclusão na volta de Cristo. O progresso da igreja aponta para a sua conclusão na volta de Cristo. E o texto vai dizer no versículo 9 até o versículo 11. Tendo dito isso, ou seja, a ordem de Atos 1:8, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles.
E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Assim, meus amados, depois da correção que Jesus deu aos discípulos, pela falta de sincronia com a agenda de Deus, e pela preocupação exagerada com a restauração final de Israel, depois disso, talvez você pense que Deus não deseja que nós pensemos essas coisas. Mas isso não poderia, meus irmãos, estar mais longe da verdade. A essência do cristianismo está encharcada de algo que nós chamamos em teologia do já e do ainda não. Deixa eu explicar. O reino de Deus está entre nós, mas ainda virá em uma manifestação do reino que ainda não chegou, uma manifestação visível, concreta. Já e ainda não. Também nós somos filhos de Deus, mas ainda resta, meus irmãos, uma manifestação gloriosa que nos pertence, mas ainda não é agora. Por enquanto, estamos presos a essa matéria sem a glória de Deus. Já e ainda não. Quer ver outra? Nós somos santos, mas chegará o dia em que viveremos em absoluta santidade, libertos totalmente da presença, da influência do pecado na presença de Deus. Ou seja, já e ainda não. É como se nós estivéssemos, irmãos, no cristianismo experimentando ainda um gostinho da plenitude, da alegria e da maravilha que será no final dos tempos, na eternidade. Então, nesse paradoxo, nessa aparente contradição, nós somos levados ao equilíbrio de viver proclamando e pregando Jesus é o Senhor, de viver gritando e bradando só Jesus Cristo salva, enquanto ao mesmo tempo dizemos Maranata, ora vem Senhor Jesus. É um olho na pregação e outro ouvido na trombeta. É um olho naquilo que estamos fazendo agora, mas aguardando a qualquer momento o toque bendito da trombeta de Deus. E é isso, meus irmãos, que os últimos versos nos dizem. No verso 9, tendo Jesus falado as palavras do verso 8, ele é elevado aos céus. No verso 10, eles continuavam olhando como que na esperança de que Jesus desse uma olhada para trás, aparecesse novamente, mas nada disso acontece. Quem aparece? 2 anjos, chamados aqui de homens vestidos de branco. Eles aparecem no verso 11, eles dizem o quê? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Que forma é essa? Se você der uma olhadinha, irmãos, não faz parte do nosso texto de hoje, mas no verso 12 você vai descobrir que eles estavam aonde? No Monte das Oliveiras. Zacarias, no capítulo 14, mais de 400 anos antes, ele escreve o seguinte, ouça com atenção, Zacarias capítulo 14. Vejam, o dia do Senhor vem, quando no meio de vocês os seus bens serão divididos. Reunirei todos os povos para lutarem contra Jerusalém. A cidade será conquistada, as casas saqueadas e as mulheres violentadas. Metade da população será levada para o exílio, mas o restante do povo não será tirado da cidade. No começo desse texto, meus irmãos, Zacarias está lidando com eventos que aconteceriam contra Israel, contra Judá. E aí ele dá um pulo. Ele dá um pulo, meus irmãos, de milhares de anos para um dia que ainda não aconteceu. Olha só, depois o Senhor sairá à guerra contra aquelas nações, como ele faz em dia de batalha. Naquele dia, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém, e o monte se dividirá ao meio, de leste a oeste, por um grande vale. Metade do monte será removido para o norte e a outra metade para o sul. Esse é o versículo 4. Zacarias, meus irmãos, está dizendo aquilo que os anjos acabaram de repetir no versículo 11, que Jesus voltará no mesmo lugar da onde ele subiu, agora não mais para um pequeno grupo de pessoas, mas em poder e em glória, para acabar com todos os inimigos que se levantarem contra os seus
Isso acontece no final da grande tribulação. Por que eu estou destacando isso, meus irmãos? Isso aqui são fatos bíblicos. São verdades eternas que hoje regem a nossa vida, regem o nosso dia a dia. Não pode ficar no domingo. Não pode acabar o culto dizendo assim, que coisa maravilhosa, coisa bonitinha que o pastor falou. Mas agora vamos voltar para a vida real. Porque agora tem que bater ponto lá no trabalho. Amanhã tem uma prova na escola. Essas verdades, meus irmãos, essa conclusão da igreja na volta de Cristo, precisa permear toda a nossa vida. Um dos meus professores, o pastor Edson Naves, foi professor de 1 Coríntios, mas também foi professor de escatologia. Ele ilustrava isso dizendo que todo dia ele beijava a esposa, os filhos, que agora já estão casados, entrava no seu carro para ir para o escritório que ficava na igreja, ele sentava antes de ligar e dizia, Senhor, abençoa meu trajeto, protege, abençoa o meu dia. E ele dizia, Senhor, será hoje o dia em que o Senhor voltará para buscar a sua igreja. Meu amado, você vive essa perspectiva. Você vive essa realidade. Você tem usufruído do conforto de que quaisquer que sejam as lutas que eu e você possamos passar aqui, isso logo passará. Que esse vale de dores, para emprestar a expressão que os puritanos usavam, esse vale de lágrimas, é uma cutícula perto da eternidade toda que temos prometido pelo nosso Senhor. É por isso, meus irmãos, que a igreja avança, porque nós já sabemos o final da história. Nós temos o conforto, meus irmãos, de saber que o soberano de tudo, o dono de tudo, o Senhor da história, é o Senhor da igreja. E cada detalhe do que vai acontecer está sobre a sua direção. Pastor, mas é aquela igreja lá no país tal que foi chacinada e botaram fogo no prédio deles e mataram os irmãos. Deus está no controle. Você sabe onde Deus está, meus irmãos? Deus está lá com os nossos irmãos, tal e qual está aqui conosco. Ele está guiando a sua igreja. E a sua volta, meus irmãos, é a grande perspectiva de nós percebermos que essas são as determinações que o Senhor tem para nós. Dependência do Espírito Santo. A compreensão correta daquilo que Deus está fazendo hoje e a perspectiva da volta de Cristo. Não tem nada novo, não tem nada especial. Então o meu desejo, a minha oração, querido, é que amanhã, na sua segunda-feira, você busque a dependência do Espírito nos seus afazeres. Você olhe para o seu lado, na sua repartição, na sua escola, e perceba que o Deus em missão está ali com você, tentando alcançar aquela pessoa que está ao seu lado. Por quê? Porque o tempo está passando. O prazo vai chegar até o final. E cabe a nós, a igreja do Senhor, viver dessa maneira. Porque quando a trombeta tocar, meus irmãos, a igreja será arrebatada, a igreja será retirada e Deus derramará a sua ira sobre as nações. Isso é tão certo como preto no branco, como o dia de amanhã. Vai acontecer. E a igreja hoje é o último baluarte daquilo que existe de verdade, de santidade, de proclamação. Não é a ONU, não são as organizações humanistas ou humanitárias, mas é a igreja verdadeira do Senhor. Não me refiro à denominação, a verdadeira igreja do Senhor, na pregação do Evangelho, que faz isso. Mas enquanto nós fazemos, nós possamos estar aguardando, esperando a bendita vinda do Senhor. Enquanto eu terminava de rever essa mensagem hoje, meus irmãos, eu tive o desejo, a vontade de cantar com aqueles mais antigos que conhecerem, e com os mais novos, uma música muito maravilhosa, que fala exatamente da volta do nosso Senhor. Queria pedir ajuda aqui com vocal para quem puder. Essa canção, meus irmãos, ela fala do desejo meu e seu, nosso desejo, pela volta do nosso Senhor. Tem a letra aí, se você puder projetar. Senhor.
Nossa oração, Deus, é que nós possamos, ó Pai, enquanto esse dia maravilhoso não chega, cumprir tudo aquilo que o Senhor tem nos ordenado. Viver, ó Deus, como igreja, como indivíduos, na dependência do Teu Espírito Santo. A cada dia, ó Deus, clamar e pela Tua graça receber o enchimento do Espírito para a nossa capacitação, para pregar o Evangelho, para viver em santidade, para servir ao Senhor e ao próximo. A cada dia, ó Deus, viver a agenda do Senhor, aquilo que Tu tens para nós, não os nossos programas, não as nossas iniciativas, mas a agenda missionária, de pregar o Evangelho aonde nós estivermos. Finalmente, ó Deus, apressa o dia onde estaremos para sempre com o Senhor, e que nós possamos, ó Deus, viver em santidade e obediência até aquele dia. É o que oramos em nome do Senhor. Amém e amém.